dia! Começamos agora a primeira edição inédita do Agrofag em 2025 e eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o gerente da Fazenda Escola do Centro FAG, engenheiro agrônomo Helmut Bleio. Bom dia, Helmut, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Antonella, bom dia a todos. O Helmut está substituindo o professor Celso, que está na última semana do merecido descanso, né, Helmut? Merecido e muita responsabilidade minha estar aqui representando ele. Com certeza, é isso aí. Na próxima semana, durante a cobertura do Show Rural, ele já vai estar de volta com a gente. Isso aí. Então vamos ver os destaques dessa edição do Agrofag. Confere só. O agro não para. Nos campos, as máquinas estão trabalhando. Nós acompanhamos o plantio do milho safrinha aqui no Paraná. Deve ocupar uma área de 2.500.000 hectares. Os produtores estão animados, já que a semeadura ocorre na época certa. A gente, quanto mais cedo planta na nossa região, melhores condições, né, e menos risco aos frios, né, do período aí de junho, julho. Vamos mostrar também como está a colheita da soja, que na região oeste já passou de 50% da área plantada. A estiagem atrapalhou um pouco, mas a produtividade ainda é boa. No estúdio, analistas falam sobre o manejo, o preço e as tendências do mercado. No Agrofag pelo Brasil, nossos parceiros tiram dúvidas sobre o transporte da carinata e o cruzamento de porcos das raças Moura e Duroc. A Isa traz informações sobre o cultivo da pitaia. E vai começar o maior evento da América Latina de tecnologias para o agronegócio. É o Show Rural Copavel. É agora, no Agrofag. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, o plantio do milho safrinha já alcançou 28% da área prevista. E a região oeste está bem adiantada, com mais de 50%. Helmut, a expectativa dos produtores com relação à safrinha é sempre muito boa, né? Sim, especialmente este ano, né, que os produtores conseguiram fazer a maior parte do plantio dentro do mês de janeiro, né, que é o mês que gera as melhores produtividades, né. Durante o mês de fevereiro ainda é permitido o plantio, mas a produtividade vai caindo dia a dia, né. É isso aí. Então vamos acompanhar essa reportagem que a nossa equipe preparou sobre o plantio da safrinha. Confira. A segunda safra de milho no Paraná, conhecida como safrinha, deve ocupar uma área de mais de 2,5 milhões de hectares. E a expectativa é de uma produção de 15 milhões de toneladas, um aumento de 24% na comparação com o ano passado, quando foram colhidas 12,5 milhões de toneladas. De acordo com o DERAL, o plantio já alcançou 28% da área projetada para o estado. A região oeste é a mais adiantada e já plantou 50% da área estimada em 862 mil hectares. Em Santa Teresa do Oeste, o Daniel está cultivando 522 hectares. As chuvas que chegaram no momento certo ajudaram a melhorar as condições do solo, que estava seco. Então começamos com um plantio de milho. Os primeiros dias estavam meio seco ainda, não estava muito bom. Aí veio uma chuva boa, né, uma chuva de 90 milímetros, e a gente conseguiu iniciar um plantio com melhores condições. E a gente começou no dia 17, mais ou menos, de janeiro, esse plantio, e conseguimos condições muito boas de plantio. Agora estamos iniciando os manejos de praga, né, percevejo, e é o começo da emergência, né, a emergência do milho está durante essa semana, semana passada e essa semana. A escolha de um híbrido precoce e de alta resistência, que promete uma boa produtividade, foi a estratégia adotada pelo Daniel, especialmente pensando em colher o mais rápido, o que ajuda a minimizar os riscos de uma possível geada no inverno. A expectativa é boa, né? Temos aí uma estimativa de boas chuvas, né, durante o período do milho safrinha, e plantio cedo, né? Isso agrega também, corre um pouco fora do risco da geada, que a gente, quanto mais cedo planta na nossa região, melhores condições, né, e menos risco aos frios, né, do período aí de junho, julho. E então estamos investindo bastante, investindo bem, fazendo cobertura, né, nitrogenada,
fazendo uma boa adubação de base no solo e aproveitando a população alta do milho e um milho de alta caixa. Com o armazém próprio e a capacidade para 70 mil sacas, o produtor pode controlar melhor a venda da produção, aproveitando momentos favoráveis no mercado. Nós temos armazenamento na propriedade, então a gente consegue explorar melhor essa questão de venda e mercado, né, especulação do mercado. A gente acredita que o preço do milho esteja bom, né, e os contratos são positivos até. Não é excelente como já foi, né? Em épocas aí de milho a 80, 90 reais a saca. Hoje você tem a 55, 60 reais a saca, mas ainda dá um custo positivo para você ter uma lucratividade durante esse período de safrinha. Então a gente vai aproveitar e vender no melhor momento, né? Fizemos um pouco de contrato, mas a gente vai procurar especular o mercado usando o armazém que eu posso vender em outros períodos, né? Nesta outra propriedade, na comunidade de Vista Alegre, em Toledo, o seu Luiz Bueno já plantou 50 hectares e as primeiras lavouras estão em fase de desenvolvimento. Para ele, o controle de pragas é uma preocupação constante. O controle que a gente fez na soja, no caso de ervas daninhas, ficou muito bom, né? Então não tivemos que fazer um tipo de operação para controle de ervas ou de praga antes do plantio. Essa operação vai ser feita agora essa semana para o controle de ervas, né? Que seria a segunda aplicação de inseticida e já a aplicação do herbicida. Há 10 dias atrás já fizemos a aplicação de inseticida para percevejo, que é a praga principal da época, né? Ademais, o milho é um milho transgênico, né? Que é o Morgan 606, variedade Morgan 606, e ele é muito bom no controle de lagarta, então nós não temos o problema dessa praga. E sim do percevejo, que tem que ser muito bem cuidado, porque ele afeta muito e atrapalha no estande, né? Seu Luiz também tem sido beneficiado pelas boas chuvas, o que tem garantido um bom desenvolvimento das plantas. A previsão é de uma boa colheita, com expectativa de até 165 sacas por hectare. Mas o produtor sabe que tudo depende da continuidade das chuvas. A expectativa, nós vamos fazer tudo o que é dentro, como eu falo, né? Tudo que é dentro nosso. Que nem fizemos uma aplicação de 800 kg do adubo 13, né? Vou fazer uma aplicação de cloreto com ureia, que é a cloreia, tá? Em cobertura, essa semana que já vou fazer. E a expectativa é colher de 380 até 400 e poucos sacos por alqueire, né? Se depender da chuva, colhemos até mais, né? Mas a gente depende do clima. Essa é a expectativa, né? E também na parte de comercialização do milho, não abriu contratos ainda que valesse a pena, né? Mas geralmente dependendo do preço do contrato futuro, eu já fecho mais ou menos as despesas, né? Me garanto na despesa para fazer a venda. Então, vamos aí, vamos tocando o barco. Para garantir uma boa produtividade na lavoura de milho safrinha, o controle de pragas e doenças é fundamental. O engenheiro agrônomo Jorge Geller destaca que o monitoramento nas fases iniciais da safra é o que realmente define o potencial produtivo. Segundo ele, é nesta etapa que o produtor deve estar atento a problemas como a cigarrinha, percevejos, lagartas e doenças foliares para evitar danos maiores. Agora, para quem já semeou o milho, quais são as principais recomendações e monitoração que ele precisa fazer a partir de agora? Exato, tão logo ele semeia, ele tem que, logo que o milho emerge, normalmente de 6, 7 dias, entre 5 e 8 dias, né? Ele tem que ficar atento, então, fazer aquilo que você comentou, monitoramento, né? Tão logo o milho esteja fora do solo, né? Chamado palitinho, né? Que eles chamam, ele já está sujeito a ser atacado pelas cigarrinhas e também pelo percevejo, né? Principalmente o percevejo verde, que o pessoal chama o catarina, né? O barriga verde, né? Então, monitorar seria acompanhar a sua lavoura, né? O olho do produtor é o que dá sucesso, né? O acompanhamento, né? E, eventualmente, caso ele encontrar alguma dessas pragas que eu citei, ele procurar o seu engenheiro agrônomo
que produziu o seu projeto, ou de segurança, ou de confiança, né, para verificar se está no momento de realizar o controle, né. Tem que ter muito cuidado nesse momento, tanto para a cigarrinha como para a percevejo, que são pragas de início, de ciclo inicial da cultura. É nesse momento que elas causam dano. Então o produtor não pode bobear, não pode pestanejar nem um dia. Ele tem que estar atento, né, ao seu milho, né, já que o sucesso lá na frente vai depender do bom controle dessas duas pragas, né, que são as pragas mais importantes na atualidade para a cultura do milho. Helmut, então, como a gente acompanhou na reportagem, é o momento do produtor ficar atento na lavoura, né? Então, esses primeiros dias aí da cultura do milho, principalmente os primeiros 30 dias, é o momento de valorizar a assistência técnica, né? É o momento que o produtor não pode descuidar da lavoura, porque poucos dias sem essa visita técnica pode causar danos irreversíveis, né, na cultura. Isso aí, importante esse cuidado então, né? Muito bem. E agora está na hora da gente dar uma voltinha no Agrofag pelo Brasil. Vamos lá. Olha só, a Regina dos Santos assistiu a reportagem que fizemos sobre a criação de porcos da raça Moura. A reportagem está no nosso canal no YouTube. Para acessar, é só apontar o celular para o QR Code que está na tela. Essa reportagem é bem interessante, hein? E olha só então a pergunta que a Regina enviou para a gente. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se eu posso cruzar a raça Moura com Duroc, sendo a fêmea Duroc e o macho Moura. Então, Regina, quem traz a resposta para a sua pergunta é o médico veterinário Luiz Mioto, da Granja Biribas, aqui de Cascavel, no Paraná. Acompanhe o que ele diz. Tudo bem, Daniela? Joia? Quero agradecer aí pela lembrança do nosso nome aí. Sempre um prazer responder a dúvida do pessoal que entra em contato com vocês, tá? Sobre o questionamento aí da Regina, se é possível acasalar uma fêmea Duroc com um macho Moura, sim. Tanto um quanto o outro são do gênero Sus-Scrofa, né, que é o gênero do suíno, e eles têm a possibilidade de se multiplicar. Tá? Então, sobre essa questão do acasalamento, depende muito do que ela tem de objetivo no seu produto final. Se ela quer produzir produtos de charcutaria, produtos para corte, então é sempre bom orientar, né? Sempre lembrar que o Moura ela é uma raça que demanda mais tempo, né? Uma raça que demanda um pouco mais de nutrição, né? De mais tempo de ganho de peso. Ela tem baixo ganho de peso, tem baixo desempenho, poucos leitões, e o Duroc já é uma raça um pouco mais industrializada, né? Então tem que tentar equilibrar esse equilíbrio, tentar buscar esse equilíbrio para ver o que é o objetivo dela para o produto final. Mas os animais, sim, são possíveis de se acasalarem e produzirem filhos, tá? É bom lembrar também que é sempre interessante adquirir os animais de origem sanitária, né? Tá joia? Muito bem, obrigada, Luiz. E a gente espera ter ajudado a Regina com essa dúvida que ela tem a respeito do cruzamento dessas raças. E agora a gente tem outra pergunta. O Bruno, de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, fez contato pelo nosso WhatsApp. Ele quer saber os detalhes sobre o transporte da carinata. É claro, o Bruno também assistiu a uma reportagem feita por nós, mostrando a colheita da carinata. É essa aqui. E a gente tem a pergunta dele aqui na tela. Vamos ver então o que ele disse. Eu gostaria de saber uma informação que será relevante para o meu segmento referente a esse aumento significativo no plantio de carinata em 2025. Como é feito o transporte desse grão após a colheita? Por caminhão da fazenda para o terminal ou trem do terminal para o porto? Pergunto isso porque eu sou do segmento ferroviário e queria entender melhor devido à questão de projetos para grãos de pequena partícula. Então, quem traz a resposta é o Felipe Minarelli, gerente da Nucid, empresa que comercializa a carinata no Brasil. Confira o que ele diz. Olá, pessoal. Respondendo uma das perguntas que veio, como é feito o transporte do grão da carinata após a colheita. Se a gente pensar do produtor até o silo recebedor, o transporte é feito através de caminhão. Isso é feito uma vedação, né? Pensando que o grão ele é muito miúdo, a gente usa silver tape, espuma expansiva, então a gente precisa vedar as arestas.
E se a gente estiver pensando do silo até o porto, hoje o modal que a gente tem utilizado é o modal rodoviário, usando os caminhões, tá? A nossa saída está sendo pelo porto do Rio Grande ou o porto de Imbituba. Ainda a gente não tem nenhuma alternativa que utilize o modal ferroviário, né, que provavelmente vai ser o próximo passo que a gente vai dar da cultura. Tá certo? Fico à disposição, pessoal. Muito obrigado. É isso aí, Felipe. A gente que agradece. E Bruno, qualquer outra dúvida, estamos aqui à disposição. E se você também quer participar do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos que podemos tratar aqui, entre em contato pelo nosso WhatsApp, é no 45-3321-3970. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. Helmut, vamos falar de show rural agora? Chegou a tão esperada hora do evento, né? Então, daqui a pouco tem a missa de abertura, né? Isso mesmo, a partir das 11 horas será celebrada a missa de abertura do evento e o parque hoje segue aberto até às 6 horas da tarde. Mas é a partir dessa segunda-feira que as cerca de 600 empresas que participam do show rural abrem seus estantes para receber milhares de visitantes, na maioria produtores rurais que vêm de várias partes do país. Durante essa semana, nós estivemos no Parque Tecnológico da Copavel, localizado às margens da BR-277, aqui em Cascavel, para conferir os últimos ajustes para o início da feira. Veja só. Ajeita daqui. Carrega o que falta dali. Observa de perto para ver se o estande está ficando como planejado no projeto. Passa a última camada de tinta e aí sim chega ao resultado esperado. Era esse o ritmo das equipes preparando os últimos detalhes da montagem dos estandes no Parque Tecnológico da Copavel. Mais de 600 empresas e institutos de pesquisa estão ocupando a área de 720 mil metros quadrados. Tudo precisa estar bem ajustado. Afinal, carregar o título de maior evento de tecnologias para o agronegócio da América Latina exige bastante trabalho. Durante os 5 dias de evento, são esperadas 360 mil pessoas, que terão contato com as novidades em diversos segmentos do setor, desde a agricultura até soluções sustentáveis para o campo. A Brevante é uma das empresas participantes e aqui no estande o público vai conhecer diferentes variedades de milho. Nós estamos aqui na parte final já de um trabalho que começou lá em outubro, quando a gente implantou a cultura do milho. E estamos entrando sim na fase final, onde a gente vai só abrindo, expondo as espigas, para que o produtor ou o visitante possa chegar aqui e ver realmente como que é uma lavoura de milho com alto potencial produtivo. E assim ele leva para casa uma imagem bonita da feira. Além de empresas multinacionais com foco na produção de grãos, o evento também conta, tradicionalmente, com instituições de pesquisa, entre elas a Embrapa e também o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que tem uma área de 25 mil metros quadrados. Um dos setores também é dedicado à produção de grãos, com parcelas de milho, feijão e soja. Uma das grandes novidades em relação aos grãos sustentáveis esse ano vai ser a leitura automatizada ou leitura com inteligência artificial da ferrugem asiática. Então isso vai ser a grande novidade que a gente vai trazer para o evento do show rural, inclusive para mostrar cada vez mais a questão da sustentabilidade da produção de soja, que o IDR, em parceria com a Embrapa, está trabalhando. Inclusive,
Temos também um outro grande parceiro, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que desenvolveu o equipamento, sabe? Então essa vai ser uma das grandes novidades. Para quem busca diversificação na propriedade rural, a vitrine de agroecologia é uma área de 2 hectares que simula um sistema integrado de produção. O trabalho é feito em conjunto pelo IDR Paraná, Itaipu e outras 14 instituições. Aos visitantes que pretendem buscar dicas sobre a pecuária, nesse pavilhão serão expostos animais de alta qualidade genética, além de informações sobre nutrição, bem-estar animal e técnicas de manejo. E quando o assunto é solução digital para o agro, esse é o ponto de encontro, onde 160 equipes de startups e empresas de inovação vão receber o público. É o espaço do Show Rural Digital. O Neto, coordenador do local, nos adiantou a programação por aqui. Teremos várias startups de 5 países, se não me falha a memória. Grandes empresas, as gigantes da tecnologia mundial, estarão presentes na edição de 2025 com muita tecnologia para o agronegócio. E a gente sempre ressalta que o foco é descomplicarmos, ou seja, aquelas grandes tecnologias que muitas vezes assustam a todos. Aqui no Show Rural Digital, o nosso intuito é descomplicar e mostrar que o agronegócio pode se beneficiar muito com elas. O Show Rural abre a agenda dos eventos no Brasil com foco em qualidade na produção agropecuária. E nessa edição traz o tema A Nossa Natureza Fala Mais Alto. Uma decisão que veio após a organização da feira questionar os cooperados sobre qual o maior bem das propriedades rurais, como nos conta o presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Esse tema saiu da conscientização dos produtores rurais. Quando nós fomos conversar com o produtor rural para falar do show rural e pedimos a ele o que mais importante para você na propriedade. Nossa, até alguém pensava a produtividade. Ele falou não, a preservação do meio ambiente, porque aqui eu sou um depositário desse ambiente, da minha terra, para as futuras gerações, inclusive para o meu filho e meu neto. E aí então teve a resposta que nós temos que fazer um evento cada dia mais forte e que a natureza fala mais alto. Vai aumentar a produtividade? Claro que vai. Isso ainda está provado. Nos últimos 35 anos tivemos um aumento de produção anual no Brasil, nos últimos 35 anos, de 5% ao ano. Parte dos 5% ao ano é produtividade. Parte é a administração de tecnologias que você implanta na propriedade. Mas tudo isso nós sabemos, só não sabemos da grande conscientização do produtor dizer, não, o mais importante para mim é o crescimento ou a terra. Ele falou, é a terra, é a natureza, porque sem esta não teremos preservação das condições para fornecer alimento no futuro. E nós não fornecemos alimentos para o Brasil, nós fornecemos alimento para a América do Sul e para o mundo. Nós exportamos para 150, 160 países. Então, esse tema, a natureza fala mais alto, é até para convencer a qualidade do nosso alimento que vai para o mundo todo. Com certeza. Parabéns, seu Dilvo, por mais um evento de sucesso. A gente vai estar aí na próxima semana acompanhando todos os detalhes e a gente se vê por lá. Vamos nos ver muitas vezes e fica aqui o convite. Nesse domingo pela manhã, o evento já está aberto nesse domingo. Começou agora às 8 horas, né? Vai até às 18 horas e nós teremos às 11 horas, daqui a pouquinho, uma Santa Missa de abertura, que é onde vamos agradecer a Deus pela vida e pelas nossas atividades, pela nossa família, pelo nosso Brasil. Então, daqui a pouco teremos uma missa que é a abertura oficial. O evento não tem aquela solenidade de político, a solenidade política e empresarial. Tem uma Santa Missa de gratidão, que será daqui a pouco, às 11 horas, que eu faço o convite e também reforço o convite para a partir da manhã, segunda-feira até sexta-feira, Show Rural, edição de 2025. E aqui vão algumas informações que você deve anotar aí. A entrada no evento e o estacionamento são gratuitos. O parque abre às 8 horas da manhã e fecha às 6 da tarde. O almoço vai ser servido no restaurante sempre das 10 horas da manhã até às 3 horas da tarde. Além disso, para quem preferir, também há lanchonetes em diferentes pontos do local.
Helmut, como sempre, né, o Show Rural é sempre um ótimo momento para o produtor rural, cheio de oportunidades aí, né? Então, eu sempre gosto de frisar que o Show Rural é um momento de aprendizado. É um momento que o produtor, ele assim, tem vários dias para adquirir esse conhecimento que as empresas oferecem, né? Cada empresa tem alguma particularidade, alguma inovação, alguma novidade, né? Eu participei de todas as edições, né? Desde a primeira, são 37 edições, né? E assim, a gente precisa estar focado em aprender mesmo, porque é uma oportunidade de passeio, de ver, é um evento magnífico, assim, para os olhos, né? Ele é muito bonito, mas por trás dessa beleza tem muito conhecimento também, né? Esse conhecimento que deve ser buscado, o produtor tem que ficar atento para buscar esse conhecimento, porque ele está ali disponível, mas se ele não perceber, ele passa passeando, digamos assim, no evento e não percebe o que ele pode aprender, né? Então, é uma oportunidade única, porque tem assim, eu acredito que todas as grandes empresas do agronegócio estão presentes no Show Rural. Sim. E ele, assim, circulando, ele consegue muito conhecimento em várias áreas, na agricultura, pecuária, pequenos produtores, médios, grandes produtores. É um evento voltado ao agro como um todo, né? Então, realmente é uma oportunidade incrível, né? É isso mesmo, são 5 dias de evento e falta tempo para ver tudo, né? São 5 dias de muito trabalho. Isso mesmo. E agora vamos ver como fecharam os preços do mercado agrícola. A saca da soja encerrou a semana em Cascavel em R$ 118,00. O milho, R$ 63,00. E a saca do trigo, R$ 73,00. No próximo bloco, você vai saber tudo sobre a safra de soja no Paraná. A colheita está bem avançada e algumas lavouras sofreram com a seca. Mesmo assim, a expectativa é de uma boa produção, maior do que a do ano passado. No estúdio, especialistas analisam os resultados até aqui, inclusive em relação ao preço da saca de soja. É já já. Vestibular Agendado Centro-Fag. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário Fag. Aqui você realiza. Helmut, agora a gente vai assistir a uma reportagem em que você é um dos personagens, né? Então, a equipe nos procurou na Fazenda Escola essa semana e gravamos uma reportagem ali sobre a colheita da soja. Isso aí. Então, aqui na região oeste do Paraná, a colheita da soja já atingiu 84% da área plantada. Vamos ver como está a produção. A área plantada com soja no Paraná para esta safra foi de quase 6 milhões de hectares, a mesma que no ano passado. A projeção inicial feita pelo DERAL era de uma super safra, com mais de 22 milhões de toneladas. Mas essa estimativa caiu para 21 milhões e 300 mil, devido às perdas causadas pela falta de chuvas e as altas temperaturas. Apesar disso, a produção ainda deve ser 15% maior do que a registrada na safra anterior, que foi de 18 milhões e 500 mil toneladas. Na região oeste do estado, a colheita já atingiu 84% da área plantada. Na Fazenda Escola do Centro-Fag, em Cascavel, as máquinas estão no campo, colhendo as lavouras que foram semeadas em setembro. Aqui, a produtividade está dentro do esperado, atingindo cerca de 85 sacas por hectare. O gerente da Fazenda Escola, Helmut Bleyon, explica que o planejamento foi essencial e os materiais plantados mais cedo já estavam finalizando o ciclo antes do período de estiagem, não sofrendo tanto com a falta de chuvas. Observa que os grãos encheram bem, né? Tiveram um bom desenvolvimento, estão com um bom peso de grão, então
isso é um fator de produtividade, né? Então, a gente observa que os grãos são bem formados, a produtividade é alta, né? No entanto, ele alerta que as áreas semeadas mais tarde, a partir de outubro, devem ter uma queda de produtividade. Isso porque quando foi registrado o calor intenso, em dezembro, as lavouras ainda estavam em pleno desenvolvimento e dependiam de umidade, mas a chuva não veio no momento certo. Nós tivemos chuvas agora recentes, mas ficou um intervalo entre o Natal e janeiro, uma parte de janeiro ali, sem chuvas, né? Então esses materiais que foram plantados mais tarde, em outubro, sofreram um pouco a falta de água, né? Porque quando começou a faltar chuva, eles ainda estavam em pleno desenvolvimento, né? E os materiais de setembro já estavam finalizando o ciclo, então eles não dependiam mais de tanta umidade, né? Então essas produtividades que nós temos agora estão sendo boas em função de que não tiveram essa falta de água durante o desenvolvimento, né? Agora os materiais que nós vamos começar a colher após esse talhão, aí já é um material já de outubro que sofreu um pouquinho de falta de chuva, tende a cair um pouco a média de produtividade. Esse impacto já é sentido pelos produtores da região. Em Céu Azul, o Domingos observou a diferença entre as áreas semeadas em setembro e aquelas plantadas a partir de outubro. Para a nossa realidade aqui de Céu Azul, o que foi plantado, não só nossas áreas, né, de todos os vizinhos por aí, o que foi plantado em setembro está mais assim, aparência e produtividade melhor, assim. Já as que está se entrando no período de plantio de começo de outubro, aí do dia 5 de outubro para frente, já dá para ver assim, aparentemente, né, bem sofrida do sol aí, né. Essas que foram plantadas um pouquinho mais tarde, então vai ter um pouco de prejuízo. Vai ter uma perca bem, olha, dá para se dizer aí de uns 30%, 40%. A expectativa inicial do Domingos era colher 75 sacas por hectare. Mas com as condições climáticas adversas, a média deve ficar em torno de 53 sacas por hectare. Se tivesse continuado chovendo, o bom era tudo uma comparação de granamento desse tipo assim, né? As barges bonitas, o granamento completo, né? O grão normal, que nem era para ser, né? Já você compara a ponteira, como eu havia dito assim, a ponteira de cima tá praticamente todas iguais, né? Vamos ter uma comparação assim. Olha a diferença que dá do tamanho do grão, né? Praticamente metade. Então, aí que tá a nossa quebra, que a gente comenta, né? Uma quebra significativa, assim, você vê em cima da carga mesmo, você vê uma disparidade de grão, assim, que é extraordinário, né? Além da quebra de safra, o preço de mercado preocupa os produtores. Segundo o Domingos, a cotação atual entre R$ 116 e R$ 118 reais por saca está abaixo do necessário para equilibrar os custos. Olha, o bom era aí na faixa dos 140 para cima, né? Para você sobrar também uma margem que daí você consegue, né, dar uma calibrada nas contas e, né, reajustar as coisas. E de 140 para cima já anima muito, né? Anima muita gente. Helmut reforça que o mercado passa por um ciclo de baixa há 2 anos, com estoques elevados de soja. Ele observa que o período de colheita pressiona os preços para baixo, já que muitos produtores vendem sua produção para quitar compromissos financeiros. Esse período de safra agora acelera as vendas, né? Os produtores têm os seus compromissos para quitar aí final de março, final de abril, e acaba acontecendo uma concentração de venda, isso prejudica mais ainda o preço, né? Acaba pressionando mais ainda o preço para baixo, porque muita gente precisa vender, então até me aconselharam, né? Não estou aconselhando, mas me aconselharam a vender antes um pouco desse período que todo mundo precisa vender e após, né? Lá para o mês de maio em diante, que aí vem a projeção de safra dos Estados Unidos, vem o primeiro relatório do USDA, né? que
que mostra quanto que eles vão plantar de soja, né? Então, a expectativa é que os Estados Unidos plantem menos soja devido ao preço mais baixo. Eles aumentem a área de milho, diminuam a área de soja. Isso pode favorecer um pouco o preço. O engenheiro agrônomo e analista de mercado, Modesto Daga, traz uma avaliação do cenário atual da soja e as projeções para o setor. Ele analisa o impacto do mercado global, os fatores que podem influenciar os preços nos próximos meses e as estratégias que os produtores podem adotar para minimizar as perdas. O que está acontecendo hoje a nível mundial são as previsões de produção de soja a nível de mundo. O mundo estava previsto produzir 440 milhões de toneladas, o USDA no último relatório já caiu para 425 milhões de toneladas. O consumo de milho no mundo, de soja no mundo, perdão, vai girar entre 400 e 405 milhões de toneladas. Então, o mundo produzindo o que está desenhado, nós vamos ter um excedente de produção de aproximadamente 20, 25 milhões de toneladas. Isso é 5, 6% a mais do que o mundo consome. Isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque o comprador sabe que ele tem produtos na prateleira para comprar e ele não vai pagar o preço que você quer como vendedor. Ele vai pagar o preço que ele achar que tem que pagar como comprador. Por outro lado, nós temos o Brasil, que é o grande produtor, o maior produtor mundial disparado, que existe uma disparidade em termos de previsão de colheita. Você tem uma Conab falando em 166 milhões de toneladas, você tem um USDA falando em 169 milhões de toneladas, você tem alguns órgãos falando em 174 milhões de toneladas. E quando você vê a própria mídia e todo o pessoal falando hoje que tem alguns estados que estão tendo problema de produção. Tem problema de estiagem, tem problema de chuva excessiva no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso. A chuva excessiva no centro-oeste vai se resolver, vai ter algum problema de qualidade, mas não é uma quebra significativa. A seca aqui na região, principalmente aqui na região mais beira-lago e algumas outras regiões, essa já se consolidou, não tem mais como. Tanto que o Paraná já previu uma quebra de quase 2 milhões de toneladas, ou até um pouco mais. Por quê? Porque realmente vai quebrar essa produtividade que estava prevista, e isso é muito ruim para o povo paranaense. Então, o que nós precisamos pensar em termos de soja? O que nós temos de variáveis positivas ou negativas? Nós temos uma negociação de um governo novo americano com a China, que é o grande consumidor de soja do mundo. A China precisa importar 109 milhões de toneladas. Nenhum país consegue fornecer essa quantidade sozinho. Tem que pegar uma parte americana ou tem que pegar uma parte no Brasil ou entre os dois. A Argentina está fora. A Argentina produz óleo e farelo e não consegue exportar grão. Então, o que acontece? Se o americano negociar com os chineses os produtos agrícolas, para eles comprarem mais produtos agrícolas americanos, nós vamos ficar em segundo plano. Eles vão comprar de nós aquilo que faltar para completar a necessidade. E provavelmente nós teremos prêmios negativos, nós teremos Chicago em preço alto, nós teremos prêmios negativos aqui no Brasil e o preço da soja, consequentemente, vai cair, porque nós precisamos vender, nós precisamos sobreviver. Se nós pensar pelo outro lado positivo, seria um aumento no dólar. Se o dólar voltar para 6, 6,5, 7, nós temos um produto mais valorizado aqui dentro, mas menos valorizado lá fora. Fica mais competitivo para poder exportar. E se nós conseguir fazer isso, a exportação para nós vai ficar muito bom e o faturamento para o produtor vai ficar melhor. Fora esses dois fatores, eu não vejo com bons olhos o mercado de soja esse ano. E aqui no estúdio a gente segue conversando sobre as expectativas da safra de soja. Para isso, a gente recebe o Diogo Miller, extensionista do IDR Paraná. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Marcelo Dariva também está aqui com a gente, engenheiro agrônomo e consultor técnico. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria aí fazer parte do programa. Muito bem. Acompanhamos a reportagem aí que mostra um pouco do cenário da produção, então, da soja aqui no nosso estado. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco, vocês que estão lá no campo, acompanhando, né, dando esse suporte também para os produtores aqui da nossa região. Houve realmente essa dificuldade aí para alguns produtores, né, no sentido da produtividade, caiu um pouco. O que você sentiu lá no campo, Marcelo? Sim, a gente tinha uma expectativa muito boa, né? Começou a safra muito bem. E a gente podemos até dividir em duas etapas. Quem conseguiu plantar ainda em setembro, está colhendo, aí já colheu uma boa produtividade.
assim como aqui no Centro FAG, registrando uma produtividade acima de 85 sacos por hectare. Porém, quem realizou um plantio um pouco mais tardio, final de setembro, início de outubro, pegou um veranico, a chuva cessou lá a partir de 24, 25 de dezembro, né? Teve um longo período sem chuva e um fator aí que também atrapalhou muito, altas temperaturas, né? Então, quem está começando a colheita vai sentir aí realmente uma produtividade bem menor do que a expectativa. Uhum. Um fator também que a gente chama a atenção, né, Diogo? Alguns produtores tiveram um suporte aí, um solo bem estruturado, práticas, né, que fizeram uma agricultura aí regenerativa, ajudaram, né, nesse caso. Isso, a gente observa no campo toda a safra, né, e nessas safras que acontecem esses períodos de estiagem, a gente observa que o produtor, onde ele tem um manejo diferenciado no seu solo, consegue manter até um certo ponto a produtividade na sua área, né? Áreas onde teve rotações de cultura, talvez um plantio consorciado, consegue segurar mais umidade no solo, fazer uma estrutura melhor nesse solo, onde a planta depois consegue aguentar e suportar uns períodos maiores, né, de estiagem. Uhum. E você também sentiu, por exemplo, quem plantou lá em setembro, teve esses melhores resultados aí? Mesma coisa, concordo com o Marcelo. Acho que toda a região oeste que teve essa variação grande, né, de plantios lá em setembro, teve essa produção melhor e conforme foi chegando o final de setembro, início de outubro para frente, já começou a prejudicar bastante a produção. Uhum. Então, aprofundando um pouquinho nessa parte, né, que eu acho muito interessante, essa questão agronômica, né, de você prevenir esses períodos, né? Que na verdade 15, 20 dias sem chuva não chega, chamar de seca, acho que é até um certo exagero, né? É uma estiagem que quase todo ano, esse ano beneficiou mais o plantio de setembro, mas a gente teve vários anos aí que, outros anos, né, que o plantio de setembro foi o mais prejudicado, porque choveu mais no final e faltou chuva para aqueles materiais plantados mais precocemente, né? Eu acho que você, Marcelo, aí que acompanha também esse dia a dia aí, né? Eu acho que é evidente isso, né? Que você consegue atravessar melhor esses períodos dos produtores que você acompanha, que tem esse trabalho mais voltado a médio ou longo prazo, que consegue superar esses momentos de falta de água, assim, com um certo ganho, né? Ele atravessa o mesmo período que o vizinho, mas ele tem uma produtividade muito maior. Por que isso, né? É isso aí. Perfeito, realmente. E no campo, eu tenho trabalhado muito com alguns produtores, a gente chama até de uma escala para altas produtividades, né? Então a gente começa, eu gosto de falar que o insumo principal para isso acontecer é o conhecimento até, né? E isso não acontece de uma safra para a outra. Então, tem que existir aí todo um planejamento do agricultor e ele olhar primeiramente para o solo dele, ver o que ele está fazendo com o solo dele, né? A questão de compactação, a gente tem muito solo, o IDR faz um trabalho também nessa área, tem muito solo compactado na nossa região. Ainda tem muito solo deficiente de calagem, então isso também vai favorecer nós termos uma planta melhor estabelecida, melhor nutrida, né, e mais resistente também a tanto estresse bióticos ou abióticos, né? A gente tem um ponto também fundamental que vem crescendo muito e vem dando um resultado extraordinário, que além da gente trabalhar a questão química e física do solo, trabalhar a parte biológica. Sim. A gente vê que os agricultores que estão evoluindo na biologia, seja no solo ou na parte aérea e nos tratos culturais, têm produzido mais do que a média, né? E além disso, toda a questão dos tratos culturais, fitossanitários também, hoje no mercado já existem também ferramentas que possibilitam para a planta também ela se manter melhor numa situação de estresse, trabalhando toda a parte de fisiologia vegetal, a parte de nutrição também. Então, quando a gente coloca todo esse contexto na prática, trabalhando um consórcio milho braquiária, conseguindo trabalhar uma planta de cobertura no intervalo de uma cultura e outra, a gente melhora muito o nosso perfil de solo. E a nossa caixa d'água, né, a boca da planta, eu costumo falar, que é
A boca da planta é a raiz e a nossa caixa aí da água é o solo. Então, quando a gente favorece o desenvolvimento de raiz e também tem um perfil de solo que consegue segurar mais água, com toda certeza tem se mostrado muito eficiente para ultrapassar esse período de veranico. Como realmente bem colocou, são poucos dias, né? E a gente, em algumas situações, está tendo um prejuízo na produtividade muito grande. Então a gente precisa sim olhar para as próximas safras e buscar alternativas, ver até o mesmo que outros produtores estão fazendo, fazer uma programação para que a gente não sinta tão forte o que a gente está sentindo com esses dias, por exemplo, de falta de chuva e temperatura, uma perca tão grande na produtividade. Então, até citando um trabalho que está sendo feito aqui na FAG, né, o pessoal da Pioneer, o Fernando da Pioneer, ele tem feito Fernando Zanata. O Fernando Zanata, ele tem um trabalho muito interessante ali que mostra, assim, esse ano mostrou visualmente isso, né? É um trabalho de sistemas de produção, né? Ele tem soja, milho, safrinha, soja, trigo, soja milho com aveia, depois do milho, milho com braquiária. E é interessante que na imagem do drone, é claro, assim, você enxerga o sistema que sofreu mais, a parcela que está mais seca, que antecipou o ciclo, que morreu antes, vamos falar assim, é a parcela que é soja, milho, safrinha. Então ali derruba, assim, é claro que o produtor ele precisa ter renda o máximo possível, tem que ter explorar o máximo potencial de renda da propriedade, mas ele precisa também fazer uma parte da área ali construindo isso, né? A gente sabe que traz resultado e aquele resultado às vezes supre aquela perda de ganho financeiro que ele teria imediatamente, né? Mas é uma barreira, né, de quebrar esse paradigma, né, do produtor sair daquilo que o vizinho dele faz, que ele tem uma renda maior imediatamente, né? Sim. Alguns conceitos que a gente precisa dar uma reciclada, né? O produtor tem lá como rotação de cultura soja, milho, para ele, muitas vezes para nós acaba sendo uma rotação de culturas, né? É uma sucessão de culturas, na verdade, né? Então isso a gente precisa começar a mudar. Tem um trabalho que a gente realiza a campo, dentro do estado, onde a gente observou muito isso, né? Através do projeto AISA. Avaliando questão de estrutura de solo, níveis de fertilidade e tudo mais, a gente vê que a grande parte das áreas da nossa região tem um nível de fertilidade alto, um teto alto. Então, esse solo, nível de fertilidade, tem potencial de produção. Temos variedade no mercado com teto alto de potencial de produção, né? E estamos pecando em algum ponto. Aonde a gente observa isso? No solo. Manejo de solo, rotação de culturas, sistema de plantio direto, né? Então, que é muito falho ainda hoje, né? O Paraná já foi exemplo, questão de plantio direto, né? Mas hoje estamos retrocedendo um pouco. Precisamos voltar atrás, repensar alguns conceitos e evoluir novamente isso daí. Uma dica para o produtor que quer fazer lá na próxima, assim, né? Investir no plantio direto, rotação, enfim. Exato. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado também, né? Do que a gente acompanhou na reportagem aí, né? Esse quesito de quem está conseguindo colher, então, uma boa produtividade e ter as estratégias necessárias para conseguir, né? Pelo menos ter ali esse bom retorno em relação ao custo de produção, né, Marcelo? O que você também acompanhou ali, do que a gente viu na reportagem? É isso que é feito já pelo produtor? Ele trava preço? Ele já está preocupado lá em pagar o que ele investiu? O que você sente? Eu acredito que o produtor ele fica muito angustiado com o preço realmente da commodity, né, que é onde vai equilibrar a balança do custo e da rentabilidade, que vai dar a margem. É visto que nos últimos anos a gente vem com margens muito apertadas no agro. Os custos de produção eles vão elevando e a moeda do produtor, que é o grão, ele tem estagnado, ele sofreu muitas baixas nos últimos 2 anos, principalmente. O custo de produção, não só de insumos, mas todo o operacional, tem aumentado muito, isso impacta diretamente na rentabilidade. Nós vivemos um momento
que é muita especulação de mercado, né? O nosso mercado regional muitas vezes não acaba influenciando no mercado todo global, né? Então a gente tem toda a questão política hoje que está muito à tona, né? Estados Unidos com China, né? A gente tem uma Argentina também que participa, a gente tem o que sempre acaba sendo aí um complicador, que o produtor tem seus compromissos financeiros também já estabelecidos, então o mercado comprador sabe que ele vai precisar fazer a venda nesse momento e derruba o preço para poder também fazer uma compra melhor. Então eu gosto sempre da estratégia do produtor fazer uma parte, já travar o seu custo lá atrás, isso se torna às vezes interessante, procurar vender o necessário para ele honrar aí seus compromissos financeiros no momento, até antecipar essa venda do que a data que ele tem o compromisso financeiro e, se possível, né, aguardar aí uma parte para ele vender posterior. A gente sabe que maio normalmente tem uma tendência aí, já vem novamente uma especulação de plantio nos Estados Unidos e tal, já fecha a safra brasileira, já sabe se teve uma frustração maior ou menor do que a prevista, e aí ele consegue talvez participar um pouco melhor desse mercado também. Esse período de maio ali é um período crítico para o plantio dos Estados Unidos, né? Isso. Então o mercado fica muito nervoso, né, Diogo? Ele fica muito atento às condições do clima deles, né? E isso acaba refletindo momentos de oportunidade para o produtor, né? Mas o produtor fica sempre naquela torcida, né? Ele não se entrega fácil, né? Ele quer o preço melhor. Como é que é isso aí? Sempre fica esperando mais, né? Não, vou conseguir sempre ganhar um pouco a mais, né? Eu acho que também outra estratégia interessante que seria para o agricultor, talvez ele tem que ter, na verdade, para ele estar bem sucedido na atividade dele, ele tem que ter um planejamento e o seu custo total, né? Da tua safra, né? Que andou, né? Desde insumos, serviços, todos os custos operacionais, né? Ele sabendo esse custo dele, ele sabe o quanto que ele pode vender a soja dele, não, qual que é a margem que ele pretende ter. A partir que ele atingiu aquele momento, já pode ser um gatilho para ele estar negociando aquela produção dele ou não. Você vai tentar aguardar mais um melhor momento ou uma parte da sua produção já está revendendo, né? Só aproveitar, eu acho que é importante que essa fala que a gente fala do mercado, comparando com a fala anterior, de ter um melhor manejo, porque isso também impacta diretamente na lucratividade do agricultor. Né? Para ele, muitas vezes, ter uma rentabilidade maior, ele precisa melhorar a sua produtividade, porque a maioria dos custos fixos dele, operacional principalmente, funcionário, enfim, ele não muda se ele teve uma produção de 80, 90 sacos ou 50 sacas. Então, eu acho que essa balança também ela é muito importante. Eu queria trazer esse ponto para que o agricultor que está nos assistindo aí, que ele realmente monte esse planejamento, porque a rentabilidade dele vai depender muito dele produzir mais. E muitas vezes não é um investimento tão alto que ele precisa fazer, talvez é ajustar as peças. Isso aí. Né? Buscar às vezes uma decisão, né? Uma decisão. É só uma decisão, né? Exatamente, então esse é um ponto bem interessante que na prática eu trago porque a gente tem vivenciado isso, começou o trabalho com alguns agricultores e hoje ele está super feliz porque ele conseguiu aumentar a sua rentabilidade, né? E colhendo mais, melhor, manejando melhor o sistema, e a gente tem profissionais no mercado, tem empresas que podem aí dar esse suporte e auxiliar aí nesse crescimento aí. Muito bem, é isso aí. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui, até uma próxima e a gente segue aí acompanhando como é que vai ser esse mercado aí da soja, né? Obrigadão pela participação. Obrigado. Vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo nos próximos dias aqui na nossa região. Depois de uma sequência de dias chuvosos e nublados, o tempo deve permanecer estável hoje na maioria das cidades paranaenses. E o calor continua. Em Cascavel, a variação nas temperaturas nesse domingo deve ser dos 20 aos 30 graus. E segue da mesma forma amanhã e na terça-feira. Na quarta, devido ao avanço de um sistema frontal, pode voltar a chover. Mas serão apenas algumas pancadas leves de chuva. A mínima para quarta segue em 20 graus e a máxima 28.
Em Guaíra, o domingo será ensolarado também e ainda mais quente. A mínima esperada é de 22 e a máxima 32 graus. Entre segunda e terça, o tempo segue firme, sem muitas nuvens no céu. E a temperatura máxima continua na casa dos 32 graus. Para a quarta, a indicação, segundo o CIMEPAR, é de garoa rápida ao longo do dia. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Foz, está ainda mais calor. Máxima para esse domingo de sol, com poucas nuvens no céu, é de 33 graus. Na segunda, a mínima é de 25 e a máxima é de 34. Na terça, dia ensolarado também, com termômetros que podem variar dos 24 aos 33 graus. Na quarta, a variação vai dos 24 aos 34. É somente a partir de quinta que volta a chover e o tempo dá uma leve refrescada lá na Terra das Cataratas. Depois do intervalo, tem Isa na Fazenda. O assunto de hoje é a pitaia. É daqui a pouco. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. A pitaia é uma fruta que chama muito a atenção pela beleza das cores. Então, bora saber mais sobre ela com a Isa na Fazenda. É tempo de colheita da pitaia. Também conhecida como fruta dragão, a pitaia vem ganhando espaço na fruticultura brasileira nos últimos anos. Originária da América Central, ela se adaptou bem ao clima tropical e subtropical, sendo cultivada principalmente nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia. O cultivo dessa fruta, considerada exótica, requer cuidados específicos para garantir boas produtividades. A planta pertence à família dos cactos, tem baixa exigência hídrica, mas necessita de um solo bem drenado e rico em matéria orgânica. Agora vamos às informações sobre o plantio. A forma mais comum é o plantio realizado por estacas, já que traz mais rapidez ao desenvolvimento das plantas. Além disso, o cultivo da pitaia é realizado preferencialmente por cladódios de 30 a 50 centímetros retirados de plantas saudáveis, que são os segmentos modificados do caule responsáveis pela fotossíntese, armazenamento de água e brotação de novos ramos, flores e frutos. Antes do plantio, as estacas devem passar por um período de cicatrização, que consiste em deixá-las secando à sombra por alguns dias para evitar o apodrecimento. Elas podem ser plantadas em vasos ou direto no campo, com espaçamento de 3 a 5 metros entre linhas e 2 a 3 metros entre plantas. A frutificação ocorre entre 12 e 24 meses após o plantio. Outro aspecto fundamental é a estruturação da planta. Como a pitaia é uma planta trepadeira, é necessário o uso de suportes como estacas ou espaldeiras para sustentar o crescimento dos ramos. Nos últimos anos, a produção de pitaia no Brasil tem crescido. Segundo a Embrapa, o Paraná ocupa a 4ª posição no ranking nacional de produção, com mais de 200 produtores profissionais distribuídos em pelo menos 29 municípios, totalizando uma área estimada de 100 hectares dedicados ao cultivo. O ciclo produtivo da pitaia pode variar entre 1 e 2 anos após o plantio e o período de maior colheita ocorre normalmente entre novembro e maio. E para quem está interessado em iniciar a produção, a fruta se destaca pelo bom valor de mercado, com preços atrativos tanto para a venda in natura quanto para a industrialização, em sucos, geleias e cosméticos. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Até mais! Obrigada, Isa! Vamos ver agora os preços do agromercado.
A arroba do boi gordo, R$ 326,90. O quilo do suíno, R$ 6,47. E o quilo do frango, R$ 4,24. Chegou o momento das redes sociais em que a gente mostra as fotos e vídeos que vocês enviaram para a nossa equipe e também algumas sugestões de evento para os próximos dias. A gente começa mostrando então essas fotos aqui das belas pitaias que a Emily colheu lá no sítio dela que fica em Pérola do Oeste. A Isa acabou de falar sobre pitaia, né, Helmut? É boa demais. Eu gosto. Tem gente que fala que ela tem um gosto meio suave, mas eu gosto bastante. Aí além que é muito bonita, né? Muito bonita. Tem da branca, mas temos de várias cores também, né? Daquela mais roxa, rosada. Sim. Eu adoro pitaia. Show de bola. Obrigada, Emily, por enviar pra gente. Uma boa produção para vocês. Aqui nós temos as mandiocas que o Antônio e a Luciana colheram lá no sítio deles, que fica aqui no interior de Cascavel, e eles comercializam. Daqui uns dias a gente vai contar um pouco mais sobre a história deles aí na produção. Temos também a participação da Giovana de Camargo Domingues, lá na Fazenda Santa Bárbara, linha Santa Bárbara, em Guaraniaçu. E olha, vou te contar que ela é uma menina apaixonada por animais. Será que tem um futuro aí na veterinária? Com certeza, né? Tem um dom natural aí, com certeza. Que linda, né? Olha só essas fotos com os bichinhos. Show de bola. Obrigada por enviar essas fotos e um abraço para a Giovana. Um beijo para você, amada. Temos mais aí também, olha só a indicação então, Costelão Fogo de Chão, lá na comunidade, na Colônia Esperança, a partir das 10h30 da manhã. Tem costelão, depois também vai ter aí dança, né, com o grupo G4. Então, para quem quiser participar desse almoço, é só chegar lá na Colônia Esperança, que vai estar acontecendo. A partir das 10 horas da manhã, o pessoal já vai estar lá reunido. Temos também aí a indicação, agora falando de eventos durante o show rural, porque a gente sabe, né, Helmut, vai acontecer diversos eventos paralelos dentro da feira. Então a gente traz uma indicação aqui, que será realizada no dia 12 de fevereiro, que é o dia do biogás e do biometano. Então, auditório lá do Unicop, a partir das 11 horas da manhã, todos os detalhes você pode conferir, tem QR Code na tela também para você saber mais informações. Seguimos aqui. Ainda lá durante o show rural a gente tem uma palestra, a ciência pode fazer muito mais pelo agro no Brasil. Palestrante então, engenheiro agrônomo, professor Evaldo Vilela. Então vai acontecer no dia 10, na segunda-feira, né, a partir das 2h30 da tarde no estande da Areac. No show rural também tem uma programação especial para a área de ovinos, Helmut. Olha o que a gente consegue ver aqui. Então já acontece a partir de sábado, né? Ontem então a gente já teve aí esse início da programação deles. Temos aí então exame de admissão, julgamento e classificação e a saída dos animais. Então é aquela competição dos ovinos, das cabanhas que sempre participam, né? Exato. Como tem coisas acontecendo no show rural, né? O produtor tem que ficar muito atento, né? Tem muita coisa paralelamente acontecendo, é bom ficar informado e ver qual que é a sua área de maior interesse, porque tem vários eventos paralelos, né? Exatamente. Isso mesmo. E aí tem outra indicação aqui, não faz mais parte do show rural, mas também é show tecnológico, 28ª edição, vai acontecer do dia 19 e também no dia 20 de fevereiro, lá em Ponta Grossa, é a realização da Fundação ABC, que traz aí também uma boa safra, começa com informação de qualidade. Com certeza, fica a indicação para quem quiser saber mais, tem QR Code na tela, todos os detalhes desse evento. Muito bem, com essa indicação que a gente encerra o nosso quadro das redes sociais e também o programa. Helmut, obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos. É isso aí. Pessoal, a gente se vê no próximo domingo, direto do Show Rural Copavel. Até lá. Tchau, tchau.